Pessoal, bom dia. Estamos no dia 21 de outubro de 2021, mais uma palestra, um bate-papo do nosso evento Segundo Outubro da Inclusão. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber a Ellen, que aceitou o nosso convite. E vou falar rapidinho aqui o currículo dela, depois ela vai se apresentar, vai falar mais coisas. É um bate-papo bem interessante hoje, que tem como título Feminismo Negro no Esporte, mas a gente vai discutir sobre acesso, diversidade, relacionado às questões de práticas corporais, e que tem também uma relação com educação e como essa educação transformadora, libertadora e as reflexões que a gente pode fazer a partir disso podem nos trazer uma perspectiva mais crítica, autônoma, para decidir relações sobre práticas corporais, tá? Então, a Ellen é graduada em Educação Física, com especialização em Pedagogia do Esporte e Psicologia do Esporte, membro do grupo interdisciplinar de pesquisa em esportes de raquete, mentora do projeto Feminismo Negro no Esporte e Badminton em Rede e ex-atleta de handball. Minha amiga. Ellen, a palavra é sua, fique à vontade, e aí a gente vai tocando aí, tá bom? Beleza, Rafa. Obrigada pelo convite. Primeiro, esse agradecimento, né? Sempre bacana trocar. Não digo nunca que é uma palestra, né? Palavra não é uma palestra, mas sempre é uma troca, uma conversa que a gente constrói muitos pensamentos e isso faz transformar muitas coisas. É muito bacana, né, Rafa, a gente se reencontrar virtualmente depois de tantos anos, que a gente foi estagiário juntos na Prefeitura de Campinas. Pouquinhos anos atrás, a gente era master em tecnologias, agora a gente que aprende, né? Que a gente estava brincando aqui no começo, que agora a gente aprende um monte de coisa. Então, hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, corpo, movimento corporal, feminismo negro, e aí a gente vai entender o quanto tudo atravessa uma coisa, né? A gente consegue entender as intersecções, que é as ligações de todas essas temáticas. Então, fiquem à vontade, podem abrir microfone, fazer perguntas, é bem participativo, eu gosto disso, o Rafa sabe, né? Eu fico ali o tempo todo cutucando uma pergunta ou outra, para a gente poder refletir, construir e pensar, né? É sempre importante, quando a gente traz para reflexão, a gente constrói pensamentos e faz mais sentido. Então, a partir disso, eu vou colocar aqui a apresentação, para a gente começar. Deixa eu ver aqui. Eu sempre erro como que coloca. Tá aqui. Não sei se está aparecendo para vocês. Vão me avisando, por favor. Tá aparecendo agora, Tá? mas não tá tela cheia, tá como se Vou fosse colocar aqui. Tá tudo, né? Todas tá como se as fosse coisas da tela. para edição aqui. Nosso amigo Canva, que salvou muita gente nessa... Tá salvando a gente nessa pandemia, né? A gente faz tanta Nossa, coisa eu nele. tô no PowerPoint ainda, viu? Não, é tão prático. Eu tô no PowerPoint ainda. É tão prático. Bom, então vamos lá. Vamos pensar o corpo, né? E centenário de Paulo Freire. O quanto a gente vai refletir um pouco da onde a gente parte esses pensamentos e o quanto a gente precisa ampliar, olhar para além, tá? Então, vou me apresentar aqui rapidinho. A Rafa já falou, né? Esse resumo. Então, eu sou a Ellen Scherrer, sou especialista em pedagogia do esporte e psicologia do esporte. E o Rafa já fez toda essa apresentação. É uma salada, né? A gente olha, nossa, mas psicologia, pedagogia, grupo de pesquisa de raquete, feminismo negro, badminton em rede, mas onde eu comecei foi no handball. Né? Eu fui atleta de handball por muitos anos. Joguei pela Unicamp também, apesar de não ter estudado na Unicamp, mas eu morei em Campinas e fui parar de jogar handball em 2017 numa cidadezinha chamada Capela do Alto, que a gente jogou os jogos regionais, e ali eu encerrei minha carreira de atleta. Não fui, cheguei na seleção paulista, quase brasileira, mas eu fui pro handball de faculdades e cidades, e depois eu fui estudar, né? Fui estudando e jogando e colocando as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, para iniciar essa reflexão, né, do nosso querido Paulo Freire, patrono da educação brasileira, essa frase faz a gente começar a pensar um pouquinho.
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Então já é uma grande provocação, né? Então não é no silêncio que a gente vai construir alguma coisa. Então por isso que eu sempre vou falar, falem, podem escrever no chat, pode abrir o microfone. Se levantar a mãozinha, Rafa, você me avisa, porque eu estou na outra telinha aqui para ir rodando a apresentação. Então, essa é a provocação, né? O quanto a gente muitas vezes nos aquietamos e não falamos, mas esse falar faz a gente refletir e essa troca faz essa democracia construída na educação, né? Então, quando a gente parte de um pensamento só, a gente precisa parar e pensar, bom, mas de onde está vindo esse pensamento? Para começar, eu vou mandar aqui no chat um link. Deixa eu pôr aqui rapidinho, copiar. A gente vai fazer uma nuvem de palavras, tá? Então, eu quero que vocês respondam, é bem rapidinho, se tiver no celular, no computador, quem puder. É bem bacana, uma construção coletiva, eu coloquei aqui no chat esse link. Então, o pensar no corpo, na educação física, no movimento, na liberdade corporal. A pergunta o que é o corpo em movimento para você? Eu vou parar de compartilhar essa, que eu vou compartilhar a nuvem de palavra. Então, enquanto vocês forem construindo, as palavras vão aparecendo. As palavras mais repetidas ficam maiores, e as palavras que forem soltas, elas vão ficando menorzinhas. Mas é uma construção coletiva. Vou pôr aqui para apresentar, porque aí eu fico sabendo aqui quantas pessoas vão entrando. Deixa eu pôr para apresentar aqui. Vou falar a telinha, por favor. Alguma dúvida até aqui? Fácil, né? Só clicar nesse link. Que aí a gente vai. Aí, já está começando a Eu aparecer. respondi também, tá? Pode colocar. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Olha, é legal isso daí, eu nunca usei, viu? Acho que eu vou usar essa parada aí. É bem legal. Bem legal. Eu aprendi com a Thaisa. Já fiz no modelo antigo, sabe? Quando você vai na lousa, escreve um negócio e. Aí, Rafa. Tá Eu tô vendo? um pouco mais adiantada que você, hein? Você já tá mais perto aqui nesse negócio. Mas é bem legal. Tá aparecendo aí para vocês, né? E agora tem 14 pessoas que responderam. A gente está em 76 aqui, hein, gente? Não querendo pressionar, mas já pressionando, né? Ô, galera, é rapidinho, é só clicar e escrever 3 palavrinhas. Escreve lá. Até 3, né? Se quiser escrever só uma, também tudo bem. Ah, eu escrevi 3 lá. Não, pode ser 3, pode ser uma, 2. Legal, ele vai mudando já ao vivo. Tecnologias é o máximo. Aumentando, 27. É super rápido, Tá com 27 agora. Na hora que você achar que tá legal aí, a gente vai ver. Eu vou colocar mais um minutinho para responderem. Aí aumentou.
Beleza? Deu? A gente está aqui com 36 respostas. Olha que interessante que ficou, né? O que é o... ó, aqui o Andy escreveu. Feliz que 2 palavras que coloquei estão em destaque. E esse é o bacana, né? Agora a gente vai continuar em alguns pensamentos, mas olha lá, né? O que é o corpo em movimento para você? Então tem as palavras maiores: arte, expressão, liberdade, aí tem linguagem, saúde, e aí vai diminuindo algumas, né? Exercício, felicidade, conexão, interação, autoconhecimento, esporte, resistência, esforço, sentimento, fórmula física, andar, se mover. E aí a minha pergunta, tem certo e errado nisso? Pode escrever no chat também, tá? Quem quiser, ou pode abrir o microfone e falar. Existe certo ou errado? Ou da onde a gente parte, né? Cada um tem o seu olhar. Então, ok, né? E essa troca, essa construção e todas essas palavras, ela é o corpo em movimento, né? Não deixa de ser. Então, isso que é o bacana dessa reflexão. Porque muitas vezes a gente quer colocar o que é o corpo em movimento? O corpo em movimento é um esporte. Então é correr, andar de bicicleta e só o resto. Não, todas as coisas é arte. O corpo em movimento é arte, ela é uma expressão, ela é beleza, ela é calor, ela é linguagem, ela é liberdade, direcionamento, não ficar parado, é atividade, enfim, né? Então, todas essas palavras elas acabam completando o que é esse corpo em movimento. Mas da onde vocês estão partindo do olhar agora? A gente vai ter depois uma outra parte. Depois eu mando para o Rafa e ó, estou multiplicando você, Rafa. E aí ele pode mandar para vocês. Eu consigo salvar essa imagem, mando para vocês guardarem essa primeira Sabe e depois que, vocês têm a sabe que era segunda. bom eu me multiplicar, viu? Ia ajudar a fazer mais coisa aqui, mas. Ó, os alunos podem falar, isso é bom ou não, se o Rafael se multiplicar. Coloquei agora no paredão, né? Desculpa, gente. Então. Ó, tem um pessoal que falou umas coisas aqui no chat, né? Quando você pergunta, falou que acha que não, meu ver não, foram falando, né? A Isa falou que são visões diferentes. E o Marcos complementou, né? Ao meu ver, essa ideia é muito colaborativa, cada opinião contribui para uma construção mais completa. Isso aí, galera. E é isso. E é isso, essa é a reflexão. A gente para e pensa, né? E aí a gente já dá um start dessa reflexão para a gente ampliar isso. Eu vou parar de novo de apresentar essa nuvem de palavras. Eu vou voltar lá na outra apresentação. Opa, vamos apresentar lá. Uma guia. Esse aqui. Quando aparecer aí. Ok? Beleza. Deixei para guia certa, né? Eu peguei errado, não dá para apresentar. Então, esse é o primeiro, né? A nuvem de palavras, essa construção coletiva, e vamos continuar essa reflexão. Então, a gente tem que pensar assim, para quem? Corpo em movimento para quem? Então, a gente vai para a pessoa, para o sujeito, né? Vamos refletir. Vocês encontram acesso à atividade física? A primeira pergunta é essa, queria que vocês respondessem. Vocês encontram acesso? Vocês conseguem praticar alguma atividade física facilmente? Ou vocês têm dificuldade de encontrar algum lugar que vocês possam praticar? Sim, 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 sim. Ah, o pessoalzinho aqui está respondendo no chat. Sim, sim. No nosso lugar social é bem fácil. Sim, beleza. Mas aí agora eu quero que vocês reflitam, tá? Vocês têm acesso. Mas quais são as suas dificuldades? Alguma dificuldade a gente. Pensem um pouco. O que vocês têm de dificuldade? Perder. Falta de vontade, olha só. Localização e transporte. Coragem, tempo. Eu já vi que a Bruna não gosta de perder, né?
Não conheço. Vocês, professores aí, podem falar. A maior dificuldade é a preguiça e o tempo mesmo. Constância. Mais alguém? Mais alguma resposta? Então, essas são as reflexões. Corpo em movimento para quem? Para vocês. É isso. Depois a gente vai refletir um pouco na outra perspectiva, que eu vou trazer um pouco do projeto e a gente vai ampliar um pouquinho desse outro lugar que eu tenho para colocar para vocês. Então, vou colocar um videozinho aqui. Só me falem se vai sair o áudio para vocês. O Ministério do Esporte realizou uma pesquisa inédita no Brasil e levantou dados sobre os praticantes, a infraestrutura, a legislação e os investimentos na prática de esportes no país. Este trabalho revelou dados interessantes sobre nós, os brasileiros. Você sabia que 45,9% da nossa população é sedentária? Ou seja, não pratica nenhum esporte ou atividade física? E você sabia que isso é prejudicial à saúde? Pois é. Esses homens e mulheres sedentários conhecem os riscos que a falta de exercício pode trazer. Mesmo assim, deixam de se exercitar. Alguns por falta de tempo, outros por falta de motivação. E muitos pela famosa preguiça. E você? Faz tempo que não pratica esporte? Quer convencer alguém a se mexer mais? O Ministério do Esporte convida você a conhecer melhor este quadro e, quem sabe, mudar os seus hábitos. Siga o exemplo de quem já percebeu que treinar regularmente só faz bem. A prática regular de atividade física fortalece os músculos, melhora a frequência dos batimentos cardíacos e circulação, reduz a ansiedade e a depressão e ainda evita ou controla doenças como obesidade, diabetes e osteoporose. Com tantos benefícios, não dá para se render à preguiça, não é mesmo? Comece já! Junte a sua turma para jogar vôlei, peteca, futebol ou até fazer uma caminhada. O seu corpo agradece. Quer ver mais dicas como esta? Acesse o site e confira a pesquisa completa. E não se esqueça, o esporte garante a sua qualidade de vida. Deixa eu abrir aqui a mic. Tá pensando aqui um pouquinho. Mas vale lembrar que o Ministério do Esporte foi extinto, né? Então, essa pesquisa foi em 2013, quando ainda tinha. Então, hoje, a gente não tem essa pesquisa atualizada, né? Como a gente não tem o Ministério, a gente não tá... É o último que a gente encontra. E é interessante, vocês viram que o que vocês colocaram é a grande estatística dos sedentários do Brasil, né? Que é a preguiça, a falta de tempo. Vocês realmente colocaram muitas coisas que está dentro da pesquisa. Então, vamos refletir um pouquinho, né? Como é importante a gente praticar essas atividades e mudar nossos hábitos. Mas vamos lá. Então, a gente vem com outro pensamento de Paulo Freire, né? Mudou aqui para vocês? Beleza. Então, sem a curiosidade que me move, essa é uma fala dele, né? Que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Então, você sabe o porquê e qual é essa importância, né? A importância do olhar crítico. Então, eu coloquei aqui duas coisas para a gente refletir. A gente tem o costume, na nossa construção social, de receber informações sem questionar, sem refletir, e muitas vezes somente absorvemos o que nos impõe. E isso existe, né, a terminologia sobre educação bancária, né, que é aquela que a gente só recebe, 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 vai inflando, mas a gente não coloca para fora, a gente não reflete, a gente só recebe e ok. Então, o quanto é importante a gente começar a ficar inquietos nessa questão também do corpo, do movimento, do porquê, né? Por que você tem preguiça? Por que eu estou com falta de tempo para parar e fazer uma atividade física que dá para fazer, às vezes eu consigo fazer dentro de casa. Mas vamos lembrar que nem todas as pessoas na nossa sociedade têm esse acesso. Né? E nem é por falta do tempo, aliás, muitas vezes é falta do tempo porque a pessoa está tentando sobreviver de alguma maneira. Né? A gente pode... Eu estava vendo reportagens essa semana de uma mãe em Fortaleza, no Ceará,
né? Que estava pegando a comida dentro do caminhão de lixo. E ela estava falando, eu pego o iogurte estragado sim para a gente comer, porque senão a gente não tem. E aí eu paro para pensar, né? Se essa pessoa não está tendo nem o que comer, então vamos refletir nessa crítica, nessa curiosidade, né? Será que é todo mundo que tem esse acesso? Então vamos pensar nesse privilégio que todos vocês colocaram. Sim, a gente tem acesso, a gente consegue, a gente pode, a gente tem. Mas a gente não faz por falta de tempo, por preguiça, por, enfim, N questões que vocês colocaram. Então, se a gente amplia esse olhar e a gente coloca na questão social do Brasil mesmo, né? Não só no nosso lugar, mas a gente amplia, olha para o lado um pouco. A gente tem um lugar, né? Vocês têm um lugar de privilégio de conseguir, de fazer, de ter esse corpo em movimento. Então, por que não? Né? Então, o que aí é a primeira questão de curiosidade, de reflexão interna, né? Ao porquê que isso me dá preguiça? Será que vocês questionam? E aí eu vou colocar o Rafael aqui. As pessoas questionam você, Rafa? Ou não? Uma pergunta minha para você. Me questionam sobre o quê? Sobre o que eu faço de atividade física? Te questionam na aula, assim. Por que isso, professor? Mas por que eu estou fazendo isso para chegar naquilo? Nem sempre. Algumas vezes. Para que eu vou fazer isso, professor? Não serve para nada, né? Né? Ó, os alunos estão aí, né? Eles... Se eu mentir aqui, eles vão me entregar. Eu tento fazer esse olhar reflexivo sempre, né? De trazê-los para a reflexão. Acho que faz parte da educação física na escola essa construção, senão não tem porquê. Ir lá fazer por fazer não tem sentido. Né? Então a gente sempre tenta fazer essa reflexão dos porquês, né? E tenho tentado trazer isso. Mas confesso que muitas vezes são poucos os alunos que de fato questionam e perguntam. Pode ser que estejam se questionando internamente, né? Mas essa participação, ainda mais nesse esquema online, ela não tem sido uma participação tão efetiva assim, né? Tirando algumas turmas, alguns alunos que sempre perguntam e etc e tal. A gente tem essa diferença. Online a gente tem que rachar a cabeça, né? De como fazer muitas coisas. Mas eles estão aí, eles sabem, né? Eu sempre falo, bato na tecla toda a aula de que a educação física na escola vai tentar fazer a relação entre os indivíduos, as práticas e a sociedade. E essas coisas, elas conversam. E as práticas são uma forma de linguagem, é como a gente entende, se expressa, compreende o mundo. E muitos dos nossos interesses, eles estão em disputa na sociedade por meio dessas práticas corporais. Né? Então, os indivíduos influenciam as práticas, que influenciam a sociedade e vice-versa. E isso eles não podem falar que eu estou mentindo, que eu falo isso o tempo inteiro. E tenho certeza, Rafa, que eu te conheço. O Rafa até ensina dancinha, tá vendo? Tô multi já, né? Nossa, essa depois você pode dar uma palhinha, Rafa. Mas vamos lá. Aí vamos parar e pensar. Se pensarmos para refletir sobre o porquê de nossas ações corporais, por quê? Faria mais sentido para você movimentar seu corpo? E é isso, assim, quando a gente automatiza, né? A gente faz por fazer. É isso que o Rafa acabou de falar, né? Ou a gente sabe o porquê. Então, eu tenho técnicas do forrozão, que eu acabei lendo e comecei a rir. Até perdi o raciocínio aqui. Quando a gente puxa pro porquê, desculpa por estar tossindo um pouquinho, que a garganta tá pegando aqui, que o São Paulo tá friozinho. Quando a gente pensa no porquê, a gente encontra a motivação real. Nem todos, e a gente voltando ali um pouco para a nuvem de palavras de vocês, para muitos o movimento do corpo é a arte. Para outros é exercício, para outro é um bem-estar, para outro é o esporte, para outro é uma resistência, para outro é andar, outro é saúde. Então, quando a gente vai no porquê de cada um, é muito diverso. Mas cada um tem o seu porquê. E dentro de cada prática, a gente consegue encontrar essa motivação de vocês. Vocês deram a resposta ali do que é esse movimento corporal, né? Então, trazendo um pouco do Paulo Freire, é isso, assim, a curiosidade que move, né? Quando a gente não está curioso para saber, fica uma coisa, a gente não absorve, a gente não faz o sentido para a gente. A gente só absorve aquilo, né? Que é aquela educação bancária, você vai fazer tal coisa, quero
Vamos ser bem militar agora. Quero 20 flexões de braço. E vai lá, professor, poxa, não, lógico que, né, a gente está um pouco mais avançado do que isso, né, na educação física, isso é lá no começo da educação física e do esporte, né, que era muito isso. Mas quando a gente faz alguma coisa que faz sentido para a gente leva para o nosso dia a dia, a gente compreende o porquê. Né? Depois eu vou deixar aqui no site também o link dessa pesquisa que eu coloquei do vídeo anterior para vocês verem mais completinho. É bem bacana e faz a gente compreender um pouco o cenário que a gente está em 2013, mas tem muitas coisas que, né, no IBGE a gente encontra muitas coisas de muitos anos atrás e só ampliou algumas coisas e outras coisas manteve. Então, faz a gente refletir em tempos atuais ainda, né, apesar de ser um tempão já. Então, vamos lá. Qual contexto você encaixa? Então, eu queria que vocês, um desses, assim, você mais observa, você reflete, você movimenta, ou você é uma pessoa que questiona? Qual desses 4? Coloquem aqui no chat para vocês pensarem um pouco. Ou se vocês têm mais de um, não tem problema, podem colocar aí também. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser os 4, pode ser 1. Tem uma pessoa que observa, tem a pessoa que questiona, que observa e questiona. Falar está em movimentar? Pode estar. Você movimenta seus questionamentos, né? Internamente, mas sim, você movimenta. Refletir e questionar, observar e questionar, questionar e refletir, movimentar. Movimenta e observa. Agora eu vou levar um pouco numa outra reflexão. Eu vou falar um pouco da minha prática hoje, como aluna, não como professora, tá? Já pratiquei muitas coisas, já fui de... Quando criança, meu primeiro esporte que eu tive acesso numa mesinha de ping-pong que meu pai fez em casa, que tinha um monte de parafuso, que a bola batia, a gente não conseguia jogar nada, mas a gente brincava de ping-pong com super novinho, eu e meu irmão. Então, primeiro foi tênis de mesa, ping-pong, depois eu fui para ginástica artística, depois eu fui para o handball, mas eu queria ser atleta de vôlei, porém não tinha turma de vôlei na escola, tinha handball. Então, nem serve o handball? Serve. Então, fui para o handball. Lá fiquei até 2017, como eu falei. Na minha pós-graduação, eu conheci o badminton. Olha só, tudo a ver, né? Que eu nunca tinha ouvido falar desse esporte, que é o esporte de raquete. E ali entra muito na questão anterior de curiosidade e que de desafio também, porque eu não conseguia jogar o badminton, que é totalmente diferente do handball, né? E eu não conseguia jogar. E por não conseguir jogar, me trouxe a curiosidade, a inquietação, e eu fui saber mais do esporte. Então, hoje eu dou aula de badminton dentro do SESC, porém, a minha prática real é o CrossFit. O Marcos está falando, nossa, quanta coisa. Sim. Eu conheci o CrossFit e lá fiquei. Mas eu vou falar um pouco dessa minha prática quanto badminton e vôlei com ping-pong. É mais ou menos isso. É uma boa mistura isso. A Fernanda falou, mas é mais ou menos isso. Vamos lá nessa reflexão. Observar, refletir, movimentar e questionar. Eu vou falar dentro do CrossFit do que eu pratico hoje, tá? Quando eu comecei o CrossFit, eu estava com lesões por conta do handball, né? Que muito tempo, o joelho foi embora, o ombro foi embora, vamos pro CrossFit, a pessoa mais louca, né? Vai se recuperar no CrossFit? Foi lá que eu fui me recuperar das lesões, sim. Então, primeiro eu fui com uma observação de CrossFit é pesado, e aí tinha uma resistência minha, porém eu fui. E aí eu comecei a refletir e entender que não é bem assim do que falam. Quando você pratica e tem um professor de qualidade real, ele consegue lhe dar as ferramentas certas para você poder praticar. E eu comecei a fazer os movimentos, o CrossFit, que é o LPO, que eu achei que eu nunca ia pegar uma barra olímpica e colocar acima da minha cabeça, hoje é o que eu mais gosto de fazer. E eu me questionava muitas vezes, será que eu estou no lugar certo? Então eu comecei a entender esse ciclo. Só que eu comecei, depois de um tempo dessa
prática outras observações, reflexões, não só do corpo. A gente começa a compreender as ações sociais que compõem dentro de um esporte. E aí eu vou entrar um pouco no feminismo negro no esporte, que é o que me leva a mudar muitos pensamentos. E aí eu vou fazer umas perguntas para vocês também. Quando eu comecei a praticar o CrossFit, depois de um tempo, e comecei essas questões sociais me atravessarem muito, né, me fazer muito sentido, eu comecei a olhar que eu era a única mulher negra dentro de um box de CrossFit. E aí eu comecei a pensar, mas... Aí esse foi o primeiro, né, a observação. E aí eu comecei a refletir, mas por quê? Né? Aí depois disso, os questionamentos vieram, né? A gente começa a entender que o CrossFit hoje, se vocês forem aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, eu estou no ABC, mas na cidade de São Paulo, você não encontra um box de CrossFit por menos de R$300 por mês para você fazer. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Será que todo mundo tem o mesmo acesso a algumas práticas que goste? Eu tenho essa prática hoje, eu consigo ter, mas depois de muito tempo de batalha, né? De muitos anos de trabalho, de muitas conquistas e de estar trabalhando hoje dentro do SESC, né? Não falei no começo, mas eu sou uma educadora dentro do SESC de São Paulo, que me dá esse acesso a esse esporte. Então, é um pouco dessa reflexão. A gente tem esse contexto que a gente pode estar no corpo, de fazer, de movimentar, né, da prática em si, ou a gente pode estar nesse contexto social. Qual contexto que eu estou? Então, dentro do feminismo negro no esporte, o que as pesquisas que eu tenho feito e trocado muito com muitas meninas que praticam esporte, que são negras e pardas, né, que é o mesmo contexto, aonde estão essas pessoas? Né? Por que não temos os mesmos acessos? Aí entra uma outra observação dentro do esporte. Eu queria fazer, você falou do surf aqui, eu queria aprender a surfar, né? O Marcos falou, eu comecei nadando, parti para o pedal, comecei a correr, conheci o triatlon, tentei skate, e tenho patins também, que eu fiz um tempo, né? Esqueci de falar. Na escola eu aprendi a jogar vôlei e agora procuro uma casa na praia para aprender a surfar. E aí eu vou fazer até uma pergunta para o Marcos. Você já ouviu falar da Ianca? Aliás, alguém, não só para o Marcos, alguém já ouviu falar dessa atleta, Ianca? Nunca. Já? Ah, bacana, tem gente que sim. Nunca também. Não, eu não. Ianca, ela é campeã brasileira do surf. E ninguém sabe. Ou a grande maioria, não vou falar ninguém, né? Porque aí tem. A Luísa falou aqui que conhece. Mas eu posso dizer assim: 90%. Né, das pessoas não vão conhecer a Ianca, mas conhecem as atletas, né? O Medina, que nem o Marcos falou, vai conhecer a Tati, que estava lá nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, mas ninguém ouve falar da Ianca. O Ítalo, exatamente. Por quê? E aí, essas reflexões que eu quero trazer para vocês. Aliás, eu vou deixar uma dica, né? Quem tiver o canal off, está passando um documentário chamado Janaínas, Deusas do Mar, que conta as histórias das surfistas negras do Brasil. É incrível. E elas começam com um questionamento, que é bem interessante. Assim, a Érica, que é uma surfista, ela fala: qual é a diferença entre as surfistas que estão no circuito mundial e a gente? E ela fala: o número de seguidores e a cor da pele. Então, é muito doido a gente pensar que a gente está em 2021 e essa diferença existe. Então, são provocações e questionamentos. São coisas que começaram a me inquietar, que é o lugar que eu vivo, né? Eu sou uma mulher negra, contando um pouco da minha história familiar. Eu sou uma filha adotiva e meus pais são pais brancos. Então, não é complexo, porque é complexo por uma situação que a gente acaba passando por muitos anos sem compreender algumas coisas sociais que atravessam. Mas quando a gente começa a entender, a gente compreende muitos lugares e muitos apagamentos históricos.
E que hoje eu converso muito com os meus pais sobre isso, né? Porque eles não tiveram acesso de ampliar o pensamento. Então, trazendo para a minha história e o porquê faz sentido o feminismo negro no esporte, trazer as histórias dessas mulheres. Né? Eu dei o exemplo da Ianca. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês sabem quem foi a primeira mulher que participou nas Olimpíadas? Mulher. Quem vocês acham que foi? Podem colocar aí. Era do atletismo? A primeira mulher do atletismo, não. Foi da natação. Lucas respondeu aqui, Maria Lenk. Beleza. Gustavo respondeu, Maria Lenk. Ok. Agora, primeira mulher negra que participou das Olimpíadas. Alguém sabe o nome dela? Foi isso mesmo, Marcos. Foi em 32, foi Maria Lenk. Primeira mulher negra que participou nas Olimpíadas, ganhou esse ano, a Rebeca? Quem mais? Bruna falou Melania Luz. Alguém já ouviu falar de Melania Luz? Documentário de Mulheres no Esporte. Foi aquele lá da ESPN, Rafa? Foi o Mulheres Olímpicas. Tá bem, não? Eu promovo algumas reflexões aí, vai. Muito bem, Rafa. Não tinha dúvidas disso. Então é isso, vocês responderam ali, a Melania Luz. É isso, assim, ela foi a primeira mulher a participar no atletismo. Ela estava junto com mais 3 atletas, mas ela era a única mulher negra, e foi a primeira mulher negra. E junto dela ali tinha a Benedita. Também vale a pena conhecer a história dela. A Benedita não é uma mulher negra, não foi, né? Ela faleceu ano passado. Mas foi a primeira mulher treinadora no Brasil a ir a uma Olimpíadas. Primeiro ela foi atleta e depois ela foi treinadora. E aí é bem bacana também. Depois vou deixar um link para vocês verem a história dela, que está numa exposição online do Sesc. Benedita Oliveira, primeira... Tem também... Depois eu explico direito da exposição, mas tem essa história da Benedita. Mas é isso. Vocês conseguiram compreender o quanto a gente precisa refletir e ampliar. A gente tem uma educação que, por muito tempo, não foi reflexiva, né? Não leva a gente para reflexão. A gente fica sabendo de pensamentos que vêm europeu, mas e a história brasileira? Né? Como que é? Quem somos? Da onde partimos? Né? Pode falar, Rafa. Depois você vai mudar de assunto, mas só para nesse documentário, né, que mostra a Benedita, mostra a Melania e tal, e aí nos faz pensar algumas coisas também, né, nessa questão não só da prática, mas de como a prática está envolvida em todo o contexto social em que aquelas pessoas vivem, né? E aí a Benedita conta, né, como foi a trajetória dela. Ela depois fez educação física, ela virou técnica. E a Melania foi para onde? Fez o quê? Né? E aí que a gente começa a ver que as práticas corporais, elas são um reflexo de tudo que está acontecendo na sociedade como um todo. Né? Então, assim, a Melania teve a oportunidade de fazer ensino superior, virou técnica, né? Qual foi a trajetória dela depois? E é isso, e a história... E é essa diferença mesmo, são os contextos sociais, os atravessamentos que anda junto com o esporte, anda junto com a prática corporal. E eu não estou desmerecendo, né, toda a trajetória da Benedita, que teve muita resistência de enfrentar um mundo extremamente masculino numa época que não existiam técnicas femininas de mulheres de atletismo, né? Então não estou diminuindo a trajetória dela, né? Não é isso. Mas falar que existe uma diferença, né? Existe uma diferença social do papel ali da mulher e da mulher branca, da mulher negra e do contexto social que envolve tudo. E acho que essas reflexões a gente tem que se fazer o tempo todo.
Eu vou dar um exemplo atual, Rafa, que eu fiz essa pergunta ontem para o meu chefe no Sesc. Eu não sei se vocês estão acompanhando o futebol feminino. O futebol feminino eu ando assistindo, e o futebol masculino nem tanto, mas o futebol feminino eu tenho assistido. E aí a minha pergunta, quem são as comentaristas? As mulheres estão chegando como comentaristas, mas quem são essas mulheres? Olha, como eu falei que eu não estou acompanhando o futebol, mas eu assisti um jogo esses dias, né? Por acaso, e estava passando na ESPN. E a ESPN tem um trabalho interessante aí de trazer comentaristas e narradoras mulheres. Inclusive, estão até com um projeto de você mandar narrações para que elas possam selecionar para outros esportes. Mas um canal específico, fechado, né? Ali da ESPN. Agora, o restante, realmente, eu também não sei. Sport TV, Globo, tem a Renata. Agora eu vou lembrar o nome de todo mundo? Acho que não. Mas a provocação e de novo, que nem o Rafa falou, não é desmerecendo, ok? É importantíssimo essa entrada das mulheres em todos os aspectos do esporte. Mas a gente vê em sua maioria, não sei, na ESPN eu não vi, Rafa, que eu tenho só Sport TV aqui. Não sei se na ESPN aí você me fala, mas todas as mulheres que são comentaristas e narradoras são mulheres brancas. Na ESPN também? Então, não sei porque eu estava ouvindo a voz só, né? Tava durante o jogo e eu só ouvia a voz, eu não via a imagem da pessoa, então não sei. Eu não fui pesquisar depois para ver quem era, mas não sei. Então assim, mas é bem provável que sejam mulheres brancas, é bem provável. Eu sei que uma das meninas que estão entrando na ESPN é uma mulher negra, mas assim, ela não está ainda. Ela foi convocada para dentro desse projeto. Mas é isso, assim. A gente sempre vai ver o caminho sendo... as portas sendo abertas, primeiro para as mulheres brancas, e aí as mulheres negras vêm atrás. E aí esse é o meu questionamento. Por quê? Por que tem que ser nesse sentido? Por que o acesso, como na Benedita, ela conseguiu fazer faculdade de Educação Física e Comunicação, ela tinha 2 formações, né? E Melânia? Agora, no futebol, eu conheço muitas jornalistas que são negras, mas elas não conseguem estar à frente da câmera. Elas estão editando, elas estão fazendo muito bastidores, mas não as colocam à frente da câmera. Então, são essas lutas que a gente vem fazendo, e lutas de direito por igualdade e por equidade também, né? Equidade é quando a gente tem um acesso por igual, assim, a gente consegue que as pessoas cheguem a esse patamar da mesma maneira, né? Mas a gente tem todo um contexto social que é atravessado desde lá de trás, desde da história do Brasil, e reflete no esporte, né? Então, aqui o Lucas colocou. No quesito de comentarista de arbitragem no futebol, tem a Nadime e a Fernanda Colombo, ambas brancas. Meu amigo perguntou esses dias também, por que a gente não vê árbitras negras? Sempre. Então, é isso, assim, essa reflexão que a gente quer deixar um pouco hoje, né? Para quem? Para que corpos? Quem tem o acesso? Ou por que se repete desde o início a história, esses contextos sociais, e é essa quebra nessa reflexão que a gente precisa fazer. A gente conseguir adentrar e não ver a diferença, né? Enfim, acho que essa reflexão já vai dar um tempinho aí para vocês pensarem. Deixa eu ver, o Lucas escreveu agora aqui. Agora entrou a Janete Arcanjo, que é negra, e está ganhando um pouco mais de espaço. Sim. Mas é isso. E tem também a Karen, que ela é uma apresentadora na Sport TV, e foi a única negra que foi para os Jogos Olímpicos, mas TV fechada. Eles não colocaram ela na Globo, né? Na rede aberta. Elas colocaram na TV fechada. Então, reflexões, né? Do porquê. Lembra que eu falei lá atrás? Vocês questionam o porquê? Né? Então, tá falando da Karine. Karine Alves é muito boa apresentadora. Eu gosto de assistir quando ela apresenta. E ela é super simpática. Uma vez eu mandei uma mensagem e ela respondeu. Falei, ai, que legal, uma famosa tá falando comigo.
Mas é isso, né? A gente precisa refletir, ampliar esse olhar e compreender que todas nós, mulheres, somos capazes, mas que, infelizmente, a gente passa por um atravessamento social de patriarcado e de racismo que é muito forte. E que primeiro, e eu já ouvi muito, isso é uma experiência pessoal, tá? De colocar nossa existência como delicado, né? Então, calma que a gente está indo primeiro, depois vocês vêm, porque é delicado. Não é delicado, a gente está aqui, gente. Por que é delicado? A gente, né, existimos, né? Enfim. São questionamentos que eu queria colocar para vocês pensarem, e vamos lá. Então, se a gente pensar aqui, a gente colocou observar, refletir, movimentar e questionar. Vocês colocaram uma, duas questões, mas é interessante que eu coloquei alguns exemplos que os quatro se complementam. A gente observa, a gente reflete, a gente movimenta, a gente questiona, a gente observa de novo, a gente reflete, movimenta, questiona, e isso vai trazendo o porquê. Então, anotem essas três palavras, as três, quatro palavras um pouquinho, assim. Isso vai dar um contexto do porquê. E não vejam só como a prática em si, o corpo em si, mas existe uma questão social, tem questões que vai fazer sim ou não algo acontecer sim ou não, mais fácil, mais difícil, por quê? Então, reflitam sobre e levem isso para o dia a dia também. Então, aí tem essa frase, Paulo Freire também gosta, né? Coloquei várias. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E quantas vezes, né, que a gente é oprimido por algo que somos, e sem a gente perceber, a gente vai lá e faz alguma questão para alguém e inverte esse lugar, né? A gente vira opressor e oprime alguém. Por que disso? E a gente precisa se libertar desse oprimido, né? Porque a educação é libertadora. Quando a gente compreende o porquê, a gente consegue ampliar esse olhar. Vamos lá, próxima parte. A importância do respeito à diversidade. Então, agora a gente entra nisso. Assim, a gente falou sobre as mulheres negras, mas a gente... Quais corpos? Existe um só, né? Então, existe a pessoa gorda, magra, com deficiência, sem deficiência, negro, branco, amarelo. A gente vê em todos os lugares, todos esses contextos inseridos? Sim ou não? Né? Gênero, aí agora entra essa outra questão que a Tiffany é tão atacada, né? Como fosse a única pessoa trans no esporte de alto rendimento no Brasil, e existem tantas coisas de como fosse fácil isso acontecer, né, da pessoa passar por essa transição. Então, assim, gênero, mulher, homem, cisgênero e transgênero, né? A gente precisa respeitar, né? Eu vou trazer um pouquinho dessa questão de pessoa trans. Hoje eu tenho grandes amigos e amigas que são trans, e eles falam, Ellen, não é fácil, né? A média de vida de uma pessoa trans é 35 anos, se eu não me engano. Média de vida. Então, você vai passar por uma transição sabendo que a sua média de vida pode ser 35 anos? Será? Ou, eu vou fazer transição de homem para mulher porque eu quero jogar no esporte, porque eu quero me destacar, e só por conta disso? Né? Não é esse lugar, né? Ser uma pessoa trans é uma questão da sua identidade, de como você se vê, como você vive, né? Então, e para participar do esporte, eles têm muitas coisas para cumprir. Existem muitos exames, muitas questões. Então, assim, não é barato e não tem acesso. Então, é muito raro, né? Por isso que a gente fala, uma pessoa que é a Tiffany tem feito tantos... As pessoas estão tão incomodadas, mas a gente tem uma no alto rendimento. Né? É isso aí, a Luana escreveu, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo.
E é real, e LGBT também, né? Enfim. E a sexualidade a gente vai encontrar heterossexual e LGBTQIAP+. Então a gente precisa respeitar essa diversidade dentro do contexto esportivo. Certa vez a Dani Nunes é uma mulher trans, ela pratica vôlei amador, e ela fala sobre isso, assim, as pessoas nos matam antes da gente morrer de fato, porque não deixam a gente existir nos lugares. E é muito forte escutar isso dela. E aí a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né? Se você não pudesse trabalhar, estudar, praticar um esporte que você gosta por você ser quem você é. Né? Então, é um contexto social que a gente precisa parar e respeitar essa diversidade. Vou ler aqui um pouco os comentários, né? Lucas falou, no geral, são 76 anos, cai pela metade para as pessoas trans. É isso. Marcos falou aqui, o Brasil precisa urgentemente ser estudado. Qual o problema do brasileiro? Pois é, a gente precisa resetar. Começar do zero. Meu amigo falou isso hoje para mim. Richarlison, ex-jogador do São Paulo, sofreu bastante com homofobia quando jogava e tinha mais visibilidade. Sim, o Richarlison, tanto que tinha o apelido, né, que as pessoas falavam para ele. E aí entra essa questão, Lucas, bem lembrado, assim, qual jogador de futebol se coloca como gay, como trans, como bissexual, por exemplo? A gente não encontra. Assim, as pesquisas e conversas que a gente tem com pessoas que pesquisam o futebol em si, por que eles não falam sobre? Né? E é um machismo que ele impera e ele se coloca dentro dessa existência dos homens, né? Gays, bissexuais, transexuais. O próprio Douglas que jogou as Olimpíadas. Aliás, o Douglas foi uma quebra de paradigma gigantesca, né? Foi a primeira vez que a gente viu um atleta se colocar no vôlei, né, como gay e assumir quem ele é e ok. E joga muito, né? Não é porque ele é gay que ele joga menos. Porque as pessoas colocam muito isso, né? E não. Enfim, alguém quer abrir um pouco o microfone e falar alguma coisa? Rafa? Não sei se alguns alunos, aqui os comentários no chat tá bem bacana. Eu acho que, bom, eu não vou falar porque não eu começo a falar aqui, eu gostaria que eles falassem. Gente, é aquele esquema nosso de aula, tá? A Ellen é de casa, vai. Eu sou. Ela é gente como a gente, ela é igual o Rafa, pode abrir o microfone, falar, conversar com ela, que ela é gente boa, ela não morde, tá bom? Ó, o Lucas levantou a mãozinha aí, pode falar, Lucas. Então, eu li aqui que o futebol é um meio muito machista e homofóbico. É tanto que no campeonato inglês não tem nenhum jogador que se assume gay. O único jogador que fez isso foi um jogador anônimo, que ele escreveu uma carta se assumindo gay e ninguém sabe quem foi. Porque eu acho que ele tem medo de ser discriminado lá no campeonato. E ao que tudo indica, é o Lacazette, um negro jogador do Arsenal, francês. E são dois atravessamentos, né? Que aí ele é gay e negro, e aí a gente entra nessa questão da diversidade e o funil que existe mesmo dos preconceitos em cima dele. Aqui tem o Iago, já fala, o Gabriel, rapidinho. O Iago falou assim, é muito difícil porque eles perdem patrocínio, mídia, e preferem esconder. E isso acontece também quanto a muitas questões do racismo. Muitos não denunciam porque acabam perdendo o lugar de poder trabalhar, né? De poder estar no clube, enfim, existem clube ou outros lugares que podem praticar. Pode falar, Gabriel. Completando o que o Lucas falou, é tão machista o futebol que a FIFA está cobrando a CBF para explicar por que não usa a camisa 24 no futebol. E é isso. Por que não, né? Enfim, a gente tem tantos pensamentos, né? Que, por outro lado, as pessoas têm a tendência de achar que as atletas de futebol são lésbicas. Pois é. E a grande maioria fala isso, né? Eu tenho amigas que falavam que sofreram a infância inteira
por conta disso, de gostar de futebol e esses apelidos e essas questões, Maria Macho, não sei o quê, Maria Sapatão, é porque joga futebol. E não, são mulheres que jogam futebol e a sua sexualidade não interfere no que elas vão fazer ali, no que elas vão no seu rendimento, na sua prática, né? Mais alguém? As modalidades, né? O caso do futebol é uma modalidade extremamente masculinizada, né? E o do vôlei é o contrário, né? No mundo masculino, o vôlei é a modalidade em que se questiona a masculinidade dos homens, né? A gente tem essa relação com as práticas. Várias práticas são construídas culturalmente na sociedade como sendo de mulher, de homem, né? E aí, se o homem pratica, o homem é gay, se a mulher pratica, ela é lésbica, né? E aí tem toda uma deturpação do que é sexualidade, do que é gênero, do que é sexo, enfim, tem um monte de construções que a gente tem que se perguntar, né? Pensar e por que essas modalidades têm esse estigma de ser mais assim ou mais assado? Por que determinados grupos se identificam com mais modalidades? Né? Isso tudo é uma construção cultural que está envolvida as práticas, de novo, né, as práticas corporais ali, no caso do esporte, como uma forma de leitura da sociedade, de expressão, de compreensão do que está acontecendo na sociedade com os indivíduos. As coisas são bem imbricadas, né? E aí, só para passar a palavra para a Isa sempre participa, viu, Ellen? Ela sempre faz umas perguntas muito boas. Que legal. E só para terminar, que ele falou, né, na questão de ser negro, né, gay, a gente teve o caso da Rafaela Silva um tempo atrás, que, gay, né, tipo, gay, no caso mulher, né, lésbica, mulher, negra, enfim, se for juntar tudo, todos os estigmas, né, imagina o que essa menina sofreu, né. Ela teve depressão por anos, né, ela tem relatos dela que para continuar foi difícil. Mas esse ano ela conseguiu voltar. E aí ela foi pega no doping porque ela esteve com um bebê que tinha remédio de asma e aí o doping pegou nela, enfim. E existem muitas atletas que foram, por conta hormonal mesmo, né? Foram proibidas de estarem nas Olimpíadas. E numa coincidência, entre aspas, todas elas eram mulheres negras. Mas porque os hormônios dela, por si, delas mesmas, são acima. Então, e aí? Elas não tomam nada, mas o corpo delas, e aí elas foram proibidas, e todas negras. E se não fossem? Né? Será que seriam proibidas? Então, existem esses questionamentos. Isadora, pode perguntar. Mais um comentário também sobre o fisiculturismo, né? Principalmente mexe muito com a aparência das mulheres, porque esse é o objetivo do esporte, traz um paralelo que não existe, né? Algo imaginário do corpo ou aparência com a sexualidade ou a orientação sexual que elas escolhem, e muito desse machismo, e até por parte das mulheres mesmo, de querer recriminar o corpo da mulher fisiculturista. Sim. O fisiculturismo é muito difícil, né, gente? Estar ali e é muito sacrifício corporal para conseguir chegar naquela questão do corpo, do resultado. A Yasmin tem uma pergunta aqui: se fala preta ou negra? Sempre perguntam isso. Na verdade, tem pessoas que preferem falar negra, tem pessoas que falam preta. É que, se a gente vai lá no IBGE, são pretos, brancos, pardos e amarelos. Eles colocam as cores, mas não tem uma diferença. É preferência de cada pessoa mesmo, assim, não tem preta ou negra. Eu falo mais negra, né? E tenho amigas que me chamam de preta, e tá tudo bem, entendeu? Para mim, esse contexto, não tem uma resposta certa por conta disso, assim, é de preferência de cada um. Mas, se a gente for lá ver no levantamento do IBGE, eles colocam as cores, né? Branco, preto, pardo, amarelos, indígenas, Ellen, etc. essa questão de falar, né, preto ou negro, eu acho que é uma questão cultural do Brasil também, né? Acho que tem outros países, eu sei que nos Estados Unidos, você falar o negro nos Estados Unidos tem um sentido pejorativo, né? Você falar nigger, né, tem um sentido pejorativo. Acho que tem questão cultural da língua também, Sim. do lugar, né? Não, é isso, assim, depende muito do lugar. Então, assim, tem muitas pessoas que falam preta, pretos, negros, negros, mas, enfim, no Brasil é isso, mas fora do Brasil, aí precisa ver o contexto mesmo cultural.
Bem lembrado, Rafa. Pode falar, Fernanda. Oi, só queria fazer um comentário quando a gente estava falando, né, dessa questão dos testes, né, que você falou que a Tiffany, né, não só a Tiffany, principalmente as mulheres passam por muitos testes, né, para participar dessas competições, e principalmente a Olimpíada, né, tem uma série de testes que deve ser realizado. E na ocasião, né, esse ano, na época ali das Olimpíadas, o Átila Yamarino soltou um vídeo falando justamente dessa questão biológica, né, porque o que é mulher, né, qual a definição biológica de mulher, porque, e aí tem a definição biológica que não é exata, né, que a gente fala assim, tem XX é mulher. Não necessariamente, né? Então, tem variações também biológicas e é uma construção social, né? E até que ponto tá certo ou errado a gente fazer todos esses testes, submeter, né, essa parte da população a esses testes para categorizar, você pode competir aqui, você não pode competir. E eu achei bastante interessante também o aumento de esportes mistos, né? Então, por que não, né? Obviamente que homens e mulheres, né, na sua grande maioria, têm diferenças físicas, né, de musculares e tudo mais, então também não dá para você colocar, né, fazer uma mistura muito grande de determinados esportes, mas enfim, eu queria comentar isso, que eu acho bastante interessante do ponto de vista biológico, sendo professor de biologia, né, que existe essa diversidade, a gente é que fica tentando encaixotar, né, e isso que dificulta, né. Colocar em caixinhas, né, Fê? É. E você sabe que você estava falando dessa questão de força e tal, a Aline Silva, comentando de novo, né, que é atleta olímpica, ela falou, numa conversa que eu tive com ela, falou assim, Ellen, é muito legal, o homem pode ter mais força, mas a mulher tem mais flexibilidade. E, assim, e o desafio um para o outro é sempre muito de aprendizado. A gente aprende muito com o homem e eles aprendem muito com a gente que é mais flexível, porque eles vão tentar na força, mas a gente consegue sair de uma maneira que se eles só treinarem com homens, eles não conseguem. Então, é muito que tem as particularidades, né, também, mas depende, né? Por exemplo, tem um amigo que é super flexível, né? E eu sou uma pessoa que as pessoas brincam, eu brinco muito com isso, né? Que eu fui na nutricionista e ela fala, Ellen, você tem mais força do que o normal de uma mulher. Nossa, eu não quero nunca competir contra você. Ela brinca isso no CrossFit comigo, né? E eu fico, porque eu sou muito forte, né? Sempre fico falando isso. Mas é isso, assim, e eu não. É biológico, né? E aí? Eu vou ser proibida de algumas modalidades? Eles vão me colocar para competir com um homem, então? Ou eu não vou poder competir? A gente tem a Fabiola Silva, que é uma patinadora. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que a galera mais nova não, mas procura lá. Ela está com seus 40 e tantos anos e ela ganhou 6 vezes o X Games, não sei, contra homens. Porque para ela, para competir com as mulheres, para ela já estava, beleza, agora vamos lá, vou competir contra os... E ela ganhava de todo mundo. E aí? Né? São questionamentos que a gente coloca. Sabe que essas questões, né, do que o esporte considera do sexo biológico enquanto aparelho reprodutor e questão mesmo de hormônio, etc., que tem todas as variações anatômicas e fisiológicas, e isso, a molecadinha aqui é mais nova, não vai lembrar, mas provavelmente as pessoas podem pesquisar também. A Edinancy Silva, que foi uma judoca brasileira, sofreu muito com isso. Né, por ter traços considerados masculinizados, né, por ter todas as questões ali, ela sofreu horrores com essas questões, né, de ser questionado o tempo inteiro, de passar por exposições completamente desnecessárias, né. Os testes eram cruéis. E isso vai ser, acho que o futuro não, né? O presente, mas que vai ditar todo o futuro da prática esportiva daqui a um tempo. Se a gente passou por várias evoluções ali, do amadorismo, do profissionalismo, de várias questões que estavam envolvendo a sociedade, por exemplo, lá no começo, né, da inclusão da mulher no esporte, do amadorismo e do profissionalismo, em que a gente tinha a questão
da distinção social, né, de não profissionalizar o esporte, né, a questão do negro no esporte. Hoje a gente tem uma questão que ainda precisa se modificar bastante coisa, né, um processo lento, que tem muita resistência ainda, mas essa questão, né, do cis, do trans, do homem, mulher, se joga, se não joga, se participa, se é misto, se não é, essa é uma discussão que está muito presente e que vai determinar várias questões futuras das modalidades, né? E que precisa ser debatida, precisa ser discutida. O esporte, ele é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, e aí isso reflete a questão da deficiência, né, conforme foi criando ali a participação dos esportes adaptados, e considerar os diferentes tipos de corpos, de pessoas, a diversidade, ela é muito importante. Isso não quer dizer que o rendimento vai ser melhor ou pior, ou tem coisas muito mais complexas do que esse rendimento determinado pelo sexo biológico. Acho que essa discussão ela vai ser muito cara, muito importante daqui para frente. Sim. Eu vou só aproveitar aqui que a Luana falou da Fórmula 1. Eu tô com o celular na mão, que eu fui lembrando de uma pesquisa que eu fiz 18 de outubro, olha, faz um ano, quase. Na Fórmula 1, mulheres, eu vou dar aqui um pouco de alguns nomes, tá? Eu fiz uma brincadeirinha no meu Instagram, brincadeirinha séria, que fala lugar de mulher é onde ela quiser. Aí eu coloquei pilotos de Fórmula 1. Então, você conhece as mulheres? Aí tem lá. Em 1958 e 1959, teve a Maria Teresa de Phillips, italiana, primeira mulher a pilotar uma Fórmula 1. Aí, de 1974 a 1976, teve Lela Lombardi, uma italiana. Foi a primeira mulher a pontuar na Fórmula 1. Em 1976 a 1978, teve Divina Gallica, uma britânica. Em 1980, Desiree Wilson, uma sul-africana, ela pilotou também na Fórmula 1. Giovanna Matti, italiana, ela pilotou em 1992. Sarah Fisher, uma americana, pilotou em 2002 em uma corrida de exibição nos Estados Unidos. Maria de Villota, uma espanhola, pilotou em 2011 e 2012. Suzy Wolff, uma britânica, pilotou em 2015 como piloto de teste da Williams. E aí, atualmente, a gente tem a Tatiana Calderon, uma colombiana. Ela é uma piloto reserva da Alfa Romeo. Isso é 2019 e 2020. Acho que esse ano ela está em uma outra. Mas existem pilotos reservas. Elas não pilotam a corrida em si. Existem, mas é isso, né? A mulher fica ali na reserva, no teste. E mulheres negras, teve só a sul-africana, que eu li agora aqui, que foi a Desiree Wilson. E aí colocaram do Lewis Hamilton também. O único piloto negro, e o quanto ele sofre também, né? O quanto tentaram tirar ele, não fazer o Black Lives Matter, e aí ele foi dando um jeito, né? Ele colocou no óculos, ele colocou, não podia camiseta, ele colocou no óculos, ele foi colocando de outras maneiras, porque é um direito dele, né? De se colocar e lutar, né? Por esse direito de um homem negro estar ali, e é um grande piloto. Enfim, acho que, Luana, você fez eu lembrar dessa postagem que fiz, e é curioso, né? A gente não para a gente esquece, às vezes, de parar e olhar as modalidades, mas a gente for observar, a gente tem várias mulheres que estão ali, né? Mas que não são enfatizadas, não são colocadas. E por que não são? E aí, mulheres negras, a gente sofre essa questão de sempre... mas é muito delicado, né? Eu fico tão brava com isso, né? Que fala, não é delicado, gente. A gente está aqui... e somos tanto quanto capazes em todas as questões. Vamos lá. Agora, deu para refletir um pouquinho sobre várias questões? Deu para acender um pouco muitas ideias? Porque aí agora eu vou fazer com vocês de novo. Tá? Vamos ver se... É muito legal a gente fazer o começo e o final. A segunda nuvem de palavras, para ver se modificou alguns pensamentos. Normalmente a gente reflete um pouco e acaba mudando alguma coisa ou outra, ou às vezes não, é isso mesmo que eu penso. Mas às vezes ampliar um pouco o nosso pensamento de movimento corporal. O que é o corpo em movimento para você? Depois que a gente reflete uma questão social, e o feminismo nada é além de que a luta do direito das mulheres.
né? Se a gente for lembrar historicamente, e isso é a outra reflexão que eu deixo aqui, no futebol, por exemplo, para existir os campeonatos brasileiros, teve que criar uma lei para, né? E por que sempre tem que ter uma lei para a mulher poder ocupar alguns lugares? Teve lei para poder trabalhar, lei para poder estudar, estar na faculdade. As mulheres elas só tiveram direito de ter cartão de crédito, porque senão não teriam, ou ter que ficar pedindo autorização, né, para maridos, porque essa questão patriarcal existiu por muito tempo, direito do voto. Então, isso tudo vai refletindo também no esporte, né? E aí vale essa reflexão. Por que as mulheres têm que ter lei para poder ocupar um lugar social? Então, eu vou colocar aqui de novo. Nuvem de palavras, eu já deixei aqui para vocês, vou compartilhar. Ellen, eu cliquei no link aqui, para mim não aparece para colocar as palavras. Eu não sei se é só para mim que isso acontece ou se para as outras pessoas também. Opa, deixa eu ver aqui. Que eu clico aqui, aí ele abre. Tá. Ele fica só com uma caixinha de enviar, mas não tem como escrever a palavra. Interessante. Vamos ver o que aconteceu. Ele fica a pergunta aqui em cima, o que é o corpo em movimento e o botão para enviar, mas não tem onde escrever as palavras. Não sei se... peraí que eu vou fazer. Não sei se é porque eu já respondi, sei lá. Não, pode ser uma coisa da configuração mesmo. Deixa eu fazer aqui rapidinho, que é muito, muito rápido. Aí eu mando um segundo para vocês. Peraí. Agora eu acho que vai. Deixa eu copiar de novo. Vê se abre agora. No mesmo... achei que era outro link. Não, mandei outro. Foi? Não. Não, tá do mesmo jeito. Por que tá acontecendo isso? Vamos lá, vou copiar de novo esse link. Não era para acontecer isso. Será porque a gente respondeu antes e aí não deu... Não, é um outro. É um outro link. Peraí que eu mandei no... Agora aqui para mim foi quando eu mandei no seu WhatsApp. Rafa, eu mandei só para testar, tá? Agora eu vou mandar de novo. Acho que agora abriu de novo, viu? Deu certo. Deu certo? Deixa eu ver aqui. Nesse mesmo link aqui que você mandou. Agora abriu, agora tá certo. Apareceu. Beleza. Era um negocinho da configuração mesmo aqui. Era um negocinho que fica atrás do computador aí. Chamado Ellen, que colocou, em vez de nuvem de palavras, colocou outra configuração. Mas é configuração, não deixa de ser. Deixa eu apresentar aqui. Pronto, o meu foi. Legal, representatividade, diversidade. Eu mudei uma palavra do meu também, que eu achei melhor. Sabe que eu gostei bastante desse negócio aqui de nuvem de palavras, achei bem legal. É muito legal. Que bacana. Uma outra vez a gente faz o quiz de novo, igual a gente fez lá naquela turma aquela vez. Vão se matar respondendo, né? Aquele quiz lá me rendeu até... Usou pra caramba ele. Nossa, a Galate me chamou para dar uma aula na graduação por causa daquele quiz. Vamos fazer quiz. Não, é muito legal, né? Depois, se quiser, eu te mando que você pode fazer pra galera também. Ele tá lá no Kahoot. Acho que você consegue até achar.
Das turmas aqui do colégio, eu acho que eu não fiz nenhuma vez o Kahoot. Mas aquele dia que a gente fez lá na faculdade foi bem legal. Foi interessante. 19 respostitas. Que interessante, né? Olha quanto a gente refletiu e vai mudando um pouco, não só a ação, né? Vou deixar mais um minutinho, Rafa. Pode ser. Quem quiser Se responder. quiser também já ir comentando, aí quem quiser responder no final, a gente vai comentando também, acho que não tem problema. Não, então, o quanto é interessante quando a gente amplia, né, o olhar do que é o corpo em movimento. Ele não é só a prática em si, né, o movimento em si, mas ele tem uma representatividade. Existe a diversidade social dentro do esporte, dentro desse movimento corporal. A resistência para poder existir, né, a luta, o coletivo, enfim. Eu acho bem bacana quando a gente coloca uma nuvem de palavras no começo, sem ter uma exploração reflexiva, e a gente vai para o final o quanto isso transforma, né? E isso Paulo Freire nos colocou, né? Essa reflexão ela é libertadora. Essa educação ela é libertadora por conta disso. Ela transforma realmente através da reflexão. Então, acho que eu tenho mais... Deixa eu abrir aqui a apresentação. Meu computador está com sei lá quantas abas abertas. Não pode travar. Eu acho que era mais isso para poder ir encerrando. Essa reflexão, eu acho que a nuvem de palavras ela já responde muito por si, se a gente coloca antes, né, e o de agora, depois eu mando para vocês as duas, o quanto transformou. E a educação é isso, a educação corporal, a reflexão, ela transforma o pensamento, transforma o nosso olhar, e isso vai transformar o nosso existir. Então, o esporte, a gente pode ver na superficialidade da execução. A gente pode ver que a gente estava brincando do São Paulo, o Rogério Ceni está lá, São Paulo ganhando do Corinthians, não posso deixar de falar isso, desculpa, Rafa, em si. Mas o que o futebol em si, masculino, ali, ou feminino, ou qualquer outra modalidade, ela representa? O que tem? Quando a gente olha para o sujeito, para as pessoas, é isso que vai transformar. E a educação tem esse papel. E o nosso papel, sendo educadores e vocês, educandos, é essa troca. Né? Quando vocês colocam essas questões no chat, me faz parar para pensar também, né? Me faz parar, lembrar, trazer, vocês falam, eu reflito, vocês falam, eu falo, enfim, essa troca, esse ciclo, sempre vai construir uma sociedade. Então, esse é o nosso papel, não olhar para as coisas mais na superficialidade, mas entender a profundidade do ser humano, de cada um, e respeitar. E cada história traz para a gente um olhar, uma perspectiva e um respeito às diferenças. E as diferenças, a diferença ela não é negativa. Eu sempre falo isso, né? Você é diferente de mim, então isso é ruim. Não, isso é ótimo. Porque o que eu penso, o que você pensa, vai construir algo de olhares múltiplos. Então, isso vai fazer sentido para outras pessoas de outras maneiras. Né? Então, eu sempre construo muitas coisas e nunca faço sozinha. Porque o meu lugar é o que eu falei, assim, sou uma mulher negra que fui adotada com 3 meses de idade, mas que se eu não fosse adotada, a minha realidade hoje poderia ser totalmente diferente.
né? Hoje eu converso com outras mulheres que estão na periferia, que são negras, que não tiveram o acesso que eu tive, né? De alguma maneira, meus pais lutaram para que eu pudesse estar em muitos lugares. Tudo bem que estudei em algumas escolas, que fui bolsista para poder ser atleta, mas se eu não tivesse essa adoção, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje falando com vocês, por exemplo, né? Então é muito importante a gente ampliar e respeitar a história de cada um e compreender, e não simplesmente anular e falar isso está certo e isso é errado, né? Quando a gente vai num olhar só, a gente apaga uma sociedade, né? Se todo mundo pensasse só de uma maneira, o que seria a sociedade? Não seria, né? Então essa diferença nos constrói como pessoas. Então é esse recadinho que eu queria deixar para vocês. Deixa eu parar de apresentar esse, eu vou pôr o último slidezinho aqui. E agradecer muito o convite que o Rafa me fez. Espero ter conseguido trazer um pouco das reflexões, porque é o lugar que eu acredito muito de construção, né? E o Feminismo Negro no Esporte é um projeto que eu criei para a gente poder contar as histórias das mulheres negras. Como eu já disse, muitas vezes é contado de um lugar só, né? Então a gente precisa ampliar esse conhecimento e entender a diversidade, que é gigantesca e é muito rica. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, ouvindo, participando, trocando. Quem quiser seguir ali meu Instagram, ou o projeto também, ou os dois, me mandar e-mail, a gente pode trocar ideias sobre, sem problema nenhum, sou super acessível. Às vezes posso estar demorando um pouquinho, porque eu estou um pouco atolado de coisas, mas eu vou deixando ali, eu vou respondendo um a um, tá bom? Então, muito obrigada mesmo, de coração, por essa troca tão rica, e que sejamos essas pessoas que reflitam e que transformam o dia a dia. Ellen, a gente é que agradece muito, né? Eu, toda a comissão, o colégio, por você ter aceitado o convite e ter dedicado um pouquinho do seu tempo para trocar essa ideia com a gente. Acho que foi muito bom. Muito, muito obrigado pelas parcerias constantes. E a gente vai contando um com o outro, sabe que você pode contar comigo também aí. E, Fer, obrigado por ter vindo aqui também, dividir espaço com a gente. A todos os meus alunos e alunas queridos, queridas, amores e amoras, tá? Obrigado, vocês sempre participando e conversando, é muito significativo isso para a gente. E acho que tenha ficado que o recado aí do Outubro da Inclusão foi levado um pouquinho mais adiante, né? Relacionando as práticas corporais, que pensar em inclusão na sociedade tem várias perspectivas e as práticas corporais são uma delas. Entender essa diversidade, entender as práticas num sentido mais, num contexto ampliado, nos permite tomar decisões mais autônomas, né, mais críticas, reflexivas, e sair desse marasmo, desse senso comum, que muitas vezes a gente reproduz coisas sem pensar, sem refletir, e casa totalmente com a questão da educação libertadora, da reflexão, que a escola nos permite fazer, né, refletir sobre diversos assuntos, e nesse contexto aqui das práticas corporais e o Outubro da Inclusão, né, todo o projeto. Foi sensacional, gostei demais. Rafa, eu deixei aqui o link do Ser Atleta, que é a exposição online que está rolando do Sesc Itaquera. Legal. Eu fui assessora de diversidade no Ser Mulher. A gente está em seis assessores, e a Kátia Rubio está de curadora dessa exposição. Mas é bem bacana, tem vídeos, tem podcasts, tem textos, vale a pena, porque a gente fala sobre... São 6 arcos, né, olímpicos, e 6 arcos de diversidade que a gente vai adentrar e falar. Legal. Eu vou publicar lá a gente criou um Classroom, uma sala lá para o projeto, para o evento, aí eu publico lá também esse link, e depois posso publicar nas minhas turmas também, legal. É super bacana, tá super legal mesmo, assim. A gente vai falar sobre questões que a gente precisa refletir. A gente para de olhar nessa universalidade e amplia para a diversidade, que é o que a gente é. Legal. Fer, quer falar alguma coisinha aí?
Eu queria agradecer a Ellen, foi muito legal, foi muito bom aí toda essa troca, um olhar diferente e para mim que não tô, assim, eu gosto muito de atividade física, mas não tô ligada, né, no mundo, e foi muito bacana. Achei que os alunos também devem ter aproveitado bastante, estão aí no chat dando parabéns, só tenho a agradecer. Obrigada. Gente, é isso. Alguém quer falar alguma coisa, né, dos alunos? Querem abrir o microfone? Querem falar alguma coisa? Querem mandar um beijo, um tchau? Nem que seja. Ô, Rafa, eu Mas... queria ver, não sei, né, se vocês ficam à vontade ou quem quiser, para a gente tentar fazer uma foto, né? Tava 70 e pouco, tá 43. Legal, pode ser. Eu tinha um recorde aí de alunos que abriram, mas eu sei que às vezes tá em casa, tal. Se não quiser, não tem problema. Alguns já saíram até, acho que quando a hora do almoço, indo, mas sei lá, podemos fazer. Quem quiser Quem aí, quiser, né? Se abrir quiser, se não quiser, também tudo bem. Aí é bom porque faz tanto tempo que eu não vejo vocês, né? Né? Ih, olha lá. Quem vai abrir? Dali uma, dali duas, todo mundo é tímido. A galera é tímida. Não tem problema. Tá bom. Olha lá. Muito bem. O Vitor, a Isa. É gostoso quando a gente vê quem está do outro lado da tela, gente. Só fotinho fica, né? A gente vê que não é um cachorro, né, salsicha com sei lá o quê, uma barata saltitante, né, essas coisas aí. Eu queria parabenizar você, a sua trajetória e também os professores por terem trazido e, enfim, pela oportunidade. Muito obrigada, adorei. Foi muito legal mesmo. Que bacana, Isadora. Obrigada, viu? Vamos lá? Vou fazer. Quem abriu, olha para a tela. Quem não abriu, pode ficar com a fotinha. Fala batatinha, batatinha. 1, 2, 3. Eu não assisti ainda. Estão todo mundo falando sobre isso e não consegui parar para assistir ainda. Bora lá. Aí, agora foi. Obrigada, pessoal. Gente, valeu. Um beijo para vocês. Até a próxima. Eu vou encerrar a gravação aqui.